Quais são as piores heresias do adventismo? E eu queria agora, assim, que ambos falassem. Porque, assim, eu sei que você também, Paulo, você é forte, João também é forte, os dois são fortes. E eu queria que vocês também falassem, assim, abertamente tranquilo, assim. Em primeiro lugar, a igreja brasileira precisa entender que o adventismo é uma seita perigosa. Eu vou repetir. A igreja adventista do sétimo dia é uma seita perigosa. Isso é importante que a igreja saiba. Tá? E a pior heresia, isso aí eu acho que é consenso entre todos os apologistas, é o juízo investigativo. Esse juízo investigativo, ele vai nascer do abismo do dia que nada que aconteceu. Aquele dia que não ocorreu coisa nenhuma. Foi o dia que eles marcaram para a volta de Jesus. Então, eles marcaram para março de 43, depois outubro de 1844. Tiveram outras datas, mas vamos focar nessas duas, foram as datas principais. Esse é o desapontamento. É o grande desapontamento, porque nada aconteceu. É. Né? Inclusive, o Irão Edson, quando ele passa pelo milharal, para desviar dos vizinhos, que ele estava com vergonha para chegar na igreja, então ele tem a visão que Jesus estaria saindo do santo lugar no céu e entrando no Santíssimo. É até utópico imaginar que no céu tem um lugar mais santo que o outro, mas ele teve essa revelação. E pela primeira vez, em 22 de outubro de 1844, eles colocam isso como Yom Kippur, o dia da purificação. Então Jesus teria entrado nesse lugar santíssimo para ler os nomes das pessoas, para fazer juízo a todos os crentes ou a todas as pessoas que já morreram. Lê-se nomes, pode-se aprovar ou reprovar-se nomes. Imagine você, o apóstolo Paulo, passando pelo juízo investigativo, para ver se ele vai ser aprovado. Ou os nomes dos 12 apóstolos, que já estão lá na coluna de Deus, na Cidade Santa, sendo investigados por Jesus nesse juízo investigativo. É óbvio que essa heresia, ela vai tirar da cruz o seu ponto máximo, porque a cruz, o estar consumado, o tetelestai de Jesus, é o ponto máximo. É a hora da vitória. Quando Jesus diz, está consumado, a nossa redenção estava paga. O autor de Hebreus, no capítulo 7, deixa muito claro isso. A nossa redenção estava paga. Então, por que é a heresia mais contundente dentro do adventismo? As pessoas pensam até que é o sábado, mas não é. É o juízo investigativo. Porque tira a obra da cruz como o centro da fé cristã. Tira a cruz de cena. E passa para esse lugar, para esse momento chamado juízo investigativo a partir de 1844. Ou seja, eles dizem que a obra da cruz é inacabada. E para piorar, Caio, quando terminar essa obra de juízo investigativo, Jesus vai pegar os nossos pecados e vai jogar nas costas de Satanás. Eles transformam Satanás num corredentor. E isso é a ideia do bode expiatório de Levítico 16. Fosse a tipificação de Satanás. Eles misturam Levítico 16 com o dia do Yom Kippur, com Isaías 53, e aí criam essa doutrina. Mas se você olhar Isaías 53, por exemplo, você vai ver claramente que o bode que morre pelos pecados, quanto o bode que leva os pecados, representa Cristo. O profeta Isaías deixa claro no capítulo 53 que esses dois bodes representam Jesus. Mas independente dessa questão, isso é um absurdo, isso é um impropério. Não dá para aceitar uma coisa descabida dessa. Então, para mim, essa doutrina é uma das piores heresias que existe na cristandade mundial. É a doutrina do juízo investigativo. É como se fosse assim, eu deixar você falar já, Paulo, mas é como se fosse assim, como se a obra de Cristo na cruz não fosse suficiente. Parece que falta algo a mais, e esse algo a mais é essa expiação que iria fazer. O juízo investigativo. Ah, tá. Sim. Se você perguntar para qualquer adventista, olha, Satanás, ele funciona como um co-salvador, eles vão negar veementemente. Eles vão negar. Não, Satanás não pode ser o nosso o único suficiente salvador é Jesus. Satanás, ele levará a culpa pelos pecados que ele causou. Veja bem, olha que raciocínio mais errado. Quando você vai em Levítico e você vê todo o ritual da expiação,
quando os dois bodes são separados, porque ninguém sabe quem são os bodes, eram lançadas sortes. Esse é para Azazel e esse é para Javé. Uhum. Então você não sabe quem é quem. Ambos os bodes teriam que ser perfeitos, como exigia todo o ritual do sacrifício. Primeiro que a gente já tem um problema aí. Satanás não pode ser a representação de nenhum desses bodes. Num segundo momento, quando você começa a analisar os versículos, você vai perceber que o escritor, ele diz que ambos eram para expiação, é bem claro ali. Ambos eram para expiação. Então não adianta. Se você transforma o bode Azazel num tipo de Satanás, você está transformando, queira ou não, você está transformando ele num corredentor. Ele também faz expiação. E não interessa se o bode que derramava sangue era o outro bode que era morto pelo sacerdote. E que o outro que era solto no deserto representa Satanás e não derramava sangue. Não interessa. Ambos, a Bíblia diz que era para expiação. E ambos, é claro, dentro de uma teologia sadia, representava as duas fases da expiação de Cristo. Ele tanto expiou os nossos pecados, vertendo o seu sangue, como levou bem longe de nós os nossos pecados. Para longe de nós. É isso que representava. Então, é complicado você defender algo desta maneira e falar que Satanás não pode ser o nosso corredentor. Sendo que a Bíblia fala que os dois bodes eram para expiação. Então, eu acho que, junto com o pastor João Flávio e outros apologistas, essa talvez seja a pior heresia do adventismo. Não é a única. Outra coisa, Caio. O adventista, por causa disso, não pode ter certeza da sua salvação. Porque ele tem que passar pelo juízo. E aqui eu já faço um gancho com uma outra heresia adventista que nunca, não adianta você levar o adventista para debater, ele nunca vai poder mudar, que é a questão da imortalidade da alma, ou da imperecibilidade da alma. Porque se o indivíduo morre e está no paraíso com Cristo, ou se o indivíduo morre e está no lugar de tormento, a sua alma, ou seja, as almas já estão salvas ou perdidas a partir da morte do indivíduo. Para que juízo investigativo? Então, a doutrina da imperecibilidade da alma foi satanizada pelos adventistas porque eles não podem tolerar essa doutrina. Se você provar que a alma é imortal, ou que a alma não morre entre a morte e a ressurreição do corpo, você destrói o juízo investigativo. E se você destruir o juízo investigativo, você destrói a igreja adventista do sétimo dia. Ela acaba. Inclusive, eu tenho um livro de um teólogo adventista. Ele coloca qual é a diferença entre nós adventistas, sabatistas e os demais sabatistas. Aí ele fala a doutrina do juízo investigativo, a doutrina do santuário. Então, essa igreja, essa seita, ela está em cima dessa heresia. Heresia perigosa, heresia que eu diria luciférica, que nós precisamos alertar os irmãos. O João e Silvestre. João? Sim, boa tarde a todos. Boa tarde, João. Tudo bem? Tudo bem. Olá, irmão Gabriel. Foi um prazer. Esse é um prazer de falar contigo pela primeira vez. Eu já vi alguns vídeos seus e a minha pergunta hoje é uma. Há várias igrejas que declaram que seguem o amor de Cristo e seguem a verdade, mas no início o Senhor diz que vocês atacam os cristãos. Quais são os cristãos que vocês mais atacavam quando vivia nessa parte? Eu conheci algumas das dominações que são a Igreja Adventista, Nazareno e os católicos que eu conhecia no início. Hoje em dia eu já sei que há muito mais. E eu já vi várias testemunhas de outras pessoas noutras igrejas que não são adventistas que declaram com toda certeza que hoje eles vivem o amor de Cristo neles. Antes, alguns feiticeiros, por exemplo,
já converteram em outras igrejas e eles dão testemunhos também. E a minha pergunta é quais dessas dominações que o diabo mais ataca? Só para dizer muito obrigado pela oportunidade. Gosto pouco de falar de religião e não gosto muito até de falar nem de denominações religiosas, mas vou responder a pergunta. Praticamente, quando falamos, existe mais de 10 religiões. Religião está referindo num termo geral. Mais de 10 religiões, porque cada religião tem as suas denominações religiosas. E existem mais de 3.000 denominações religiosas. E principalmente no mundo cristão, a religião cristianismo, dentro do cristianismo existe mais de 1.000 denominações religiosas. E todas elas acreditam na Bíblia e acreditam que Jesus Cristo é o Salvador. Mas eles não aceitam Jesus como Senhor, aceitam Jesus como Salvador, mas não como Senhor da vida. São factos diferentes. Aceitar Jesus Cristo como Senhor da vida é Ele guiar a nossa vida. Nós estamos em conformidade com a vontade dEle. É nós fazermos a vontade dEle e Ele fazer a vontade dEle em nós. Isto é que é ser cristão. Agora, é aceitar Jesus Cristo como Senhor. O servo obedece o que o seu Senhor manda. Mas nós não aceitamos, muitos não aceitam Jesus como Senhor, mas aceitam como Salvador do mundo, não como Salvador pessoal. Porque eles vivem, ok? No princípio eu falava que existem crentes, ok? Crentes cristãos, ativos e passivos. Jesus mencionou isso em São João capítulo 10, quando ele fala das ovelhas que estão dentro do seu aprisco e das ovelhas que estão fora do seu aprisco. Aí está a se referir à igreja visível e à igreja invisível de quem? De Deus. Automaticamente existe a igreja visível de Deus. A igreja visível de Deus é detalhada no Apocalipse 12. A característica dessa igreja visível de Deus, a sua história está detalhada no Apocalipse capítulo 12, como começa, as suas características e o final. Por isso que ele termina que aqui estão os que guardam os mandamentos de quem? De Deus e têm a fé de quem? De Jesus Cristo. Esses que serão os remanescentes, ok? Ali está a característica da igreja visível. E dentro dessa, agora, fora dele, está a igreja invisível. E essa igreja invisível são as pessoas que estão noutras denominações religiosas e noutras religiões, pelo qual o quarto anjo do Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu. Ok? Ele fala automaticamente para todos aqueles que estão dentro do sistema, do falso sistema de adoração, que a Babilônia diz: sai dela, povo meu. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha quê? A minha voz e seguem-me. Ok? Então, existem pessoas, existem crentes, estou a referir crentes não cristãos, mas crentes religiosos de outras denominações, como islamismo, como judaísmo, como hinduísmo, Buda, também, budaísmo também. E também dentro de outra religião também, que não é muito conhecida como religião de esporte. Dentro do desporto é uma denominação de esporte, é uma denominação. Dentre elas também tem várias denominações, é uma religião. Dentre elas tem várias denominações, que são a variedade dos desportos. Dentro dela também tem os fiéis ateus. Porque lá no livro também detalham mesmo as religiões e como elas são detalhadas, assim sucessivamente. Então, temos agentes passivos e agentes ativos de Deus, ok? As pessoas que vivem nas zonas rurais, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, nunca leram a Bíblia, nem sabem ler nem escrever, mas eles têm a lei moral, a lei da natureza, que lhes orienta como fazer o bem e o mal. Esses são agentes passivos de Deus. E existem também pessoas cidadãos, como por exemplo, a Bíblia menciona do capitão que pede com ele, aquele que fazia a oração e fazia a esmola, e o anjo disse para ele ter com Pedro: eles são fiéis a um Deus verdadeiro, eles fazem o bem, adoram a Deus verdadeiro de acordo com o conhecimento que eles têm, adoram a si mesmo a Deus de uma forma sincera. E tem os crentes, os fiéis ativos que fazem parte da igreja visível de Deus. Essa é a diferença. Okay,
Apocalipse 12 fala a característica da igreja verdadeira no mundo, do princípio ao fim, e Apocalipse 17 mostra a característica da igreja falsa e as suas afiliadas, suas denominações e outras religiões que a seguem. É ali, aí está a diferença. Ok, muito obrigado, Gabriel.